Fala, meus queridos. Não vou esperar o povo entrar na live para não economizar, não gastar muito tempo de vocês. Então eu vou fazer essa live aqui sobre um tema que eu fiquei pensando esses dias quando eu estava ouvindo outro podcast que é sobre finanças e economia, que eu quero até deixar indicado aqui, ele se chama Financast. E é muito interessante, né, para a gente aprender a lidar com dinheiro, imaginar gerenciamento de contas, organização de organizar despesas, essas coisas. Mas enfim, não é isso que eu vim falar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que eu coloquei ontem à noite no Instagram, que era sobre será que a gente consegue evoluir profissionalmente sem gastar muito dinheiro? O que eu quis dizer com isso? Povo, vocês estão entrando aí, tô vendo todo mundo, vou dar tchau para vocês aí. Mas não vou falar os nomes para eu não gastar tempo do almoço de vocês. Então vamos lá para o nosso bate-papo de almoço. Coloca o celular aí, cuidado para não comer muito rápido, faz mal, tô aprendendo isso também. E o que eu quero chegar nesse bate-papo de hoje? Vocês já perceberam que assim, a gente às vezes usa, né, a gente tem que investir na nossa carreira, investir no nosso desenvolvimento aí profissional. E esse investimento, né, exige que a gente dedique uma quantidade do nosso dinheiro para poder fazer esses cursos, alguns tipos de especializações e essas coisas. Não, eu vou falar isso agora. Quem pegar esse vídeo daqui para frente, é bom que veja desde o começo. Eu não quero dizer que você não tenha que fazer cursos e especializações. Não estou falando isso, tá? O que eu quero dizer pensa numa regra que é o seguinte. Esses dias em outro podcast, outro canal, eu estava vendo aí sobre economia também, e uma pessoa falou um negócio muito interessante, que ela falou assim, sempre eu penso em três coisas, quando eu vou comprar, quando eu vou investir em mim mesmo. A pessoa estava falando, primeiro, será que eu consigo fazer isso de graça? Segundo, será que eu consigo fazer isso com algum desconto, né? E terceiro, eu não lembro o terceiro, qual que era, mas pensa no seguinte, eu fiquei pensando nesse negócio de graça e uma coisa que eu já conversava com vocês antes. Já comentei em podcasts, não sei se chegou alguma live eu cheguei a comentar. Mas assim, quando você vai fazer algum curso, alguma especialização, o que acontece? Normalmente, na outra live, minha cachorrinha ela apareceu aqui no vídeo e ela ficou fazendo um maior show. Até um amigo meu viu, rachou o bico, agora ela tá aqui no canto. E o meu celular estava bem em cima da tela aqui, assim, nessa direção. Eu pus meu celular aqui para gravar, né, a live. E eu não vi ela sassaricando lá. Mas aí, ó, o Matheus até chegou no ponto que eu quero comentar aqui. Qual que é o grande lance? Às vezes, quando você vai pagar algum curso, o que esse professor faz? Ele pega, né? Ele vai ler vários artigos sobre aquele tema e vai te trazer a atualização naquele ponto. Aí você paga para se atualizar. Mas para pensar nisso que eu falei. Será que eu não conseguiria ler esses artigos que ele leu de graça? Porque se você for parar para ver hoje em dia, a gente tem um acesso a um conhecimento muito grande. Comparado na época que eu fiz faculdade, vou entregar a minha idade aí, muitos de vocês, a época que eu estava na faculdade, na graduação, era a época que começou a existir internet, né? E nessa época, a gente não tinha tanto acesso à informação. Se eu quisesse pegar algum artigo, eu tinha que ligar lá na Bireme, né? Que é aqui de São Paulo, moro em São Paulo. Eu tinha que ligar lá. E-mail não tinha também tanto assim, tanto acesso. Mas eu tinha que entrar em contato com a biblioteca, reservar alguns artigos, ou ir lá nas bases de dados, lá no computadorzinho de lá, falar, eu quero ler o artigo, código tal, tal, tal. O bibliotecário ia lá, tirava xerox daquilo, trazia aquilo lá para mim. Então, um acesso à informação era muito mais complicado. Aí, o que a gente tinha que fazer se quisesse se atualizar? Pô, eu tinha que pagar o curso de algum professor que usava esse tempo livre dele, né? O palestrante, o professor, ele usava esse tempo para quê?
para ficar fazendo esses cursos, né, para ficar fazendo essas atualizações. Ele ia lá na internet não existia, né, na biblioteca e fazia todos essas bases de dados. Ele coletava tudo, montava um curso e aí a gente se atualizava. Só que hoje em dia é uma pergunta que eu deixo para vocês. Você tem alguma dificuldade para ter acesso a esses artigos? Quais as dificuldades que eu vejo hoje em dia? Internet, dificuldade de acesso ao artigo, ninguém tem. Você pode pegar seu celular agora e acessar qualquer artigo. Pode ter saído daqui 5 minutos atrás, você pode ter acessado esse artigo. Qual que é o problema que eu vejo hoje em dia? A geração não trocou a ponto de entender que isso aconteceu. A gente ainda faz coisas que as gerações passadas das nossas profissões faziam, que era o quê? Poxa, eu preciso me atualizar, eu vou pagar um curso. Preciso me atualizar, vou pagar algum tipo de certificação, né? E aí você cai nesse problema. Às vezes você gasta, tem coisas que não são baratas, e o professor, ele faz uma apanhada de artigos, de livros que ele leu, certo que tem a experiência dele, não tô tirando esse mérito, né? Muitas vezes é interessante ouvir a experiência de outros professores. Eu também faço vários cursos, às vezes só que eu analiso tudo isso antes, sabe? Eu penso assim, se eu estudar, me dedicar nisso daqui, ler alguns artigos, que seja algum livro, será que eu não consigo ter esse acesso a essa informação? Será que eu não conseguiria entender isso sozinho, sem precisar de alguém ler o artigo e mastigar e entregar ele para mim, né? E aí, qual que é o grande problema? As pessoas, elas não entendem que elas podem ter esse acesso. Elas acham que artigo científico, ler um artigo é uma coisa de outro mundo, sabe? Poxa, putz, ler um artigo, eu olho para aquele negócio cheio de gráfico, cheio de tabela, é muito complicado, né? E aí a gente passa parte por um problema atrás. Na faculdade, você foi estimulado a ler artigos? Eu, na minha graduação, pouquíssimo, né? Poucos professores. Na verdade, que eu li dois artigos na minha graduação inteira, né? Eu acostumei a fazer isso, perdi esse medo na pós-graduação. Pós-graduação, meu orientador, eu já comentei isso várias vezes em texto, no podcast também. Primeiro dia do grupo de estudos que eu participei, que deu origem ao meu mestrado e até o doutorado que eu tô hoje, meu orientador, assim, é um cara que né, Paulo Azevedo, já falei para vocês, mas é um cara que pensa muito lá na frente. Primeiro dia do grupo de estudos, auditório cheio de até umas 90 pessoas. Eu tava lá, o Dudu tava lá, né, que é o meu parceiro até de mestrado, doutorado, e ele falou, gente, eu vou começar um grupo de estudos em fisiologia, primeira coisa ele deu um artigo pra gente ler. Ele escolheu um artigo cascudo, era sobre lançadeira de lactato, tinha um monte de páginas, bioquímica muito aprofundada. Aí, ele pegou e falou assim, ó, semana que vem nós vamos discutir esse artigo. Na semana que vem, já tinha lá 10, 15 pessoas. Todo mundo correu por causa do artigo. Daí, lá mais pra frente, sobrou lá no grupo pouquíssimas pessoas que foram as que continuaram. Por quê? A pessoa vê um artigo antes, ela não quer nem saber. Pô, não entendo nada. Ela não quer passar pela experiência de ter que aprender a consumir aquele tipo de informação. E aí a pessoa aborta esse negócio, né? Não vou ler, é muito difícil para mim. E ela não sabe que isso é um processo, né? O que aconteceu no grupo. Eu também não tinha experiência nenhuma, mas eu falei, cara, Google Tradutor, naquela época eu não tinha costume de ler inglês. A gente não pode ter esse medo, né, da língua inglesa. Infelizmente, se você quiser consumir ciência, vamos dizer assim, não vou dizer atualizada, mas a ciência, a língua da ciência é inglês, quase tudo disponibilizado em inglês, não pode ter esse medo. Yuri, não tenho curso de inglês. Não precisa, eu também. Eu acabei estudando pouco tempo de inglês, mas a maior parte é ali, bunda na cadeira, você estudando, você né, ir caminhando lá, você com o conhecimento que você tem, Google Tradutor. Você não está lendo um texto filosófico, você não está lendo né, uma obra literária. Artigo tem mesmos tempos verbais, as palavras se repetem muito, a estrutura se repete muito, então depois de tempo você acostuma a ler o artigo em inglês. E de novo, hoje em dia, gente, a gente tem uma coisa que chama internet. Se você quiser estudar inglês de graça, você estuda. Se quiser ter contato com a língua inglesa, você pode ver um vídeo em inglês, você pode ler um texto em inglês. Hoje em dia a gente não tem desculpa para isso, gente. E é nesse ponto que eu quero chegar. Para você conseguir ter uma liberdade intelectual, você vai ter que acostumar
a acessar a literatura científica e perder esse medo, né? E é uma coisa que eu aprendi no grupo de estudos. Onde que a gente procura artigo, como que eu faço para entender a estrutura de um artigo. Depois de um tempo você vê que o artigo ele é feito para ser simples. Se ele for bem escrito, um artigo ele é feito para ser fácil de entender, sabe? Ele tem lá se você quiser saber um apanhado geral, tem um lugar que chama resumo. Você vai saber o que aquele artigo está querendo dizer. Se você quiser saber só os resultados do artigo, você pode ler lá resultados e tirar suas conclusões. Se você quiser entender qual será a conclusão que esse autor chegou com base nesse artigo, você pode ler lá as conclusões dele. Como que ele chegou nisso? Você pode ler lá a discussão dele, né? Então, o lance é você conseguir entender que a ciência, ela, né, o artigo não é uma coisa que está lá para complicar, está lá para facilitar. E o acesso disso hoje em dia, gente, como eu falei, é facílimo. Ah, Yuri, mas tem o problema que os artigos são pagos, né? A gente sempre costuma colocar problema para poder se esquivar das nossas responsabilidades. Mas você tem aí, você pode tentar entrar pela biblioteca de uma faculdade que tem acesso às bases de dados. Você pode tentar, tem, como se diz, redes sociais de pesquisadores. ResearchGate, por exemplo, é uma rede. Você pode entrar em contato lá no ResearchGate, você pega lá o texto do autor e tenta baixar. Às vezes ele tem uma versão que não foi publicada, a versão de revisão que ele disponibiliza. Você pode mandar um e-mail direto para o autor. Eu cansei de fazer isso. Poxa, quero ler muito o artigo, tá $100 para ler o artigo. Infelizmente, a gente no Brasil não tem como gastar $100 para consumir ciência. Até certo ponto, não vou discutir isso hoje, mas eu acho que se esses preços fossem reajustados, eu acharia mais justo. Mas eu mando e-mail para o autor. Falo, ó, você poderia me disponibilizar esse artigo? Todos os autores internacionais que eu mando e-mail, respondo e-mail no mesmo dia, às vezes respondo e-mail e 5 minutos depois, tá aqui o artigo, se precisar da minha ajuda, eles se colocam à disposição, né? Então é muito fácil você ter acesso a essa literatura. E é muito fácil você conseguir isso de graça. Então quando você vai gastar dinheiro com cursos, certificações, faça essa pergunta. Será que eu consigo fazer isso de graça? Né? Aí legal. Se você fala assim, pô, não consigo fazer isso de graça. Eu quero pagar para uma pessoa que tem mais experiência nessa área, me dar um apanhado geral para eu entender como que tá o estado da arte desse tema. Aí legal, pode fazer o curso, né? Faz de conta, eu não tenho experiência nenhuma em, sei lá, ginástica rítmica. Faz de conta que eu quero me especializar em alguma coisa de ginástica rítmica. Eu sei lá, eu posso pagar uma pessoa que tem experiência nisso para fazer um curso e entender como está o estado da arte da coisa. Mas agora, o que eu pergunto, né, para você? A pessoa gosta muito de musculação, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Estudou treinamento de força, tem experiência com treinamento de força, lê, consome, acompanha blog, acompanha não sei o quê, e aí vai sair um curso, Bases Fisiológicas do Treinamento de Força. Aí você vai e paga X reais naquilo lá. Pô, você tem experiência nessa área. Se você pegar um artigo de treinamento de força, você não vai ter dificuldade de ler. Por que você vai pagar uma grana para uma pessoa ler os artigos e repassar os artigos para você, entendeu? Então, eu acho que você tem que se perguntar isso. Será que eu tenho condições de ser autodidata nessa área? Pô, eu tenho. Ó, estão falando que tá travando aí no ao vivo do Instagram. Minha conexão que tá meio lenta. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube do 4 de 15. Aí se eu tô gravando aqui no computador e vai tudo para lá depois também, tá? Mas então, assim, para terminar, né? Se você sentir que você tem maturidade, experiência naquela área, tenta se aventurar, começar a ser autodidata e estudar aquilo. Aí você economiza uma graninha, que essa graninha você pode investir aí em uma outra coisa que possa ser até mais importante. Muito cuidado, a gente às vezes gasta dinheiro com muita coisa e eu tô falando isso e eu tô dando tiro no meu próprio pé, né? Porque eu pago muitos cursos, eu ministro cursos, conheço vários professores que dão cursos aí, né? Mas o que eu quero deixar na cabeça da gente, profissional de educação física, o profissional da saúde, que se é um pouquinho autodidata é bom.
A gente tem que ter ajuda, a gente tem que ter profissionais que vão caminhar com a gente. Ó, o Nelson falou que não tá gravando. Nelson, grande mestre, isso aí. A gente tem que ter um pouco de autodidata, né? Ser um pouco de autodidata e ter essa liberdade intelectual, essa independência intelectual para a gente conseguir dar passos com as nossas próprias pernas. E às vezes até economizar uma graninha aí. Então, resposta aí para nossa live da hora do almoço. Dá para você economizar muito dinheiro se você fizer essa pergunta para você. É uma área que eu tenho bastante experiência, que eu já li bastante? Sim. Eu consigo ter acesso aos artigos dessa área mais recentes? Sim, você consegue, só precisa ter internet. Eu vou conseguir ler esses artigos aí, eles vão estar em língua inglesa a maior parte? Você vai conseguir ler. Hoje em dia o Google Tradutor é muito mais inteligente do que, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, nem sei se 10 anos atrás tinha o Google Tradutor. Hoje em dia ele traduz termos específicos da área, né? Antigamente eu colocava termos lá de artigos e ele não conseguia traduzir. Hoje em dia ele traduz tudo, né? Siglas, ele traduz certinho. Então, não tem o que te prenda nisso daí. Então, é legal fazer curso. Qual que é a vantagem do curso? Você faz network, você conhece professores, o professor Nelson aí que está acompanhando na live, vou até também fazer um jabá, né? Ele tem a empresa lá que faz curso dele, chama Easy Knowledge, até compartilhei. É uma proposta muito legal que ele tenta ensinar, por exemplo, estatística. Uma coisa que eu gosto muito, estatística. Tem um curso de meta-análise deles. Mas, por mais que eu leia, eu sempre gostei de estudar estatística, para mim é uma coisa muito difícil, muito difícil. E aí, busquei o curso deles lá. Eles têm uma didática que, algumas coisas que encaixaram na minha cabeça. Falei, caramba, nunca tinha pensado por esse lado, né? Então, é muito importante fazer curso. Só que, de novo, cara, não estou conseguindo entender isso, beleza, vou procurar ajuda de alguém. Aí o curso vale a pena. Ó, tenho muita experiência nessa área, em vez de você ficar pagando 1 milhão de cursos do mesmo tema, vê se você não consegue dar os passos com as suas próprias pernas. Eu tô aí, tem muita gente que tá aí para te ajudar, sabe? Pede ajuda para outros professores, pede ajuda para outros profissionais, e aí você vai vendo. Me indica um artigo, a gente tem um grupo lá no Telegram, um grupo do 4 de 15, o pessoal às vezes se ajuda, compartilha artigo. Tem o 4 de 15, eu estou montando, né, um grupo de estudos que é uma recompensa para o nosso programa de patronato, e vai começar a caminhar nisso. Qual é a minha ideia com o grupo de estudos lá do 4 de 15? A minha ideia é fazer com que as pessoas não precisem mais do grupo de estudos, né? É igual a live que eu estou falando hoje. Estou falando para vocês que às vezes não precisam fazer cursos, mesmo eu vivendo de cursos. E lá no grupo de estudos 415 eu estou falando também uma coisa. As pessoas que estão dentro do programa lá, que têm direito a acessar o grupo de estudos, o meu objetivo é que elas não precisem mais daquele grupo de estudos. Putz, Yuri, vou parar aí de contribuir porque meu interesse era o grupo, agora eu não preciso mais. Esse é meu objetivo, entendeu? É isso que eu quero, que vocês tenham essa liberdade intelectual para poder estudar e ter acesso aí às informações que vocês querem. E realmente, quando vocês forem gastar dinheiro com alguma coisa, que dinheiro não dá em árvore, vocês paguem por uma coisa que, né, realmente faça jus aí, ou faça jus à sua necessidade. Certo, meus queridos? Um abraço e um beijo para todo mundo. Se der tudo certo... Ah, minha cachorra lá no fundo, lá, ó. Mesma coisa que ela fez no outro vídeo. Ah, vocês não conseguem ver no Instagram, vocês não conseguem ver. Só vai aparecer no canal do YouTube. Vou deixar esse vídeo lá. E aí vocês vão acompanhando a gente, sugerindo temas aí, que te monta as próximas lives. Falou? Um abraço pra vocês.